Olá, irmãos! Sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Quero te fazer o convite a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Já vamos começar a lição de hoje, mas primeiro vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de nós estudarmos juntos a Tua Palavra. Eu peço agora que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E antes da nossa lição, vamos ao momento missionário. Viva o poder de transformar. Esse é o tema da campanha de Missões Mundiais 2021. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, em sua segunda carta, capítulo 1, verso número 7, diz: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. O Espírito do Senhor em nós não nos deixa covardes, mas Ele nos traz ousadia, intrepidez, coragem. E como características do Espírito do Senhor em nós, o apóstolo apresenta 3 pontos. Primeiro, poder. Poder para testemunhar, para completar a tarefa que nós recebemos de anunciar Jesus Cristo como Salvador. Amor. A mensagem de transformação, pois só o verdadeiro amor transforma o homem. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E equilíbrio. Equilíbrio, nós precisamos fazer tudo de maneira equilibrada, justa, correta. Devemos então investir em missões de modo a cumprir a grande comissão de pregar a todos os povos. Queridos, ame missões, ore por missões, divulgue missões na sua família, na sua classe, no seu PGM, nas suas redes sociais e contribua para missões. Seja um mantenedor da obra missionária que é do Senhor, sim, mas com os recursos que Ele tem colocado em suas mãos. Você é um missionário desse tempo. Então, viva o poder de transformar. Deus te abençoe. E nós seguimos estudando o tema Mateus, o Evangelho do Reino. Utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje: Jesus se prepara para o seu ministério. Nos capítulos 1 e 2 do Evangelho de Mateus, nós veremos a genealogia de Jesus, veremos também o seu nascimento, os seus primeiros movimentos ainda bebê, quando sua família tem que fugir para o Egito, até a morte de Herodes, que planejava matar Jesus, e então volta para a Galiléia, para a cidade de Nazaré. O capítulo 3, ele inicia narrando sobre João Batista, que é apresentado como quem está preparando o caminho para o Senhor. E também vai falar sobre o batismo de Jesus por João Batista. A título de observação, o aparecimento de João Batista aqui no Evangelho de Mateus, anunciando aquele rei que viria, ou seja, anunciando Jesus, é o cumprimento de uma profecia registrada no Antigo Testamento. Mateus capítulo 3, verso 3, diz: Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então, esse texto aqui registrado em Mateus é o cumprimento de Isaías capítulo 40, verso 3, que diz assim: Uma voz clama, no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. João, ele pregava a chegada de um rei. Ele estava preparando o caminho para Jesus. A sua ênfase, então, a ênfase da sua pregação é o arrependimento. Mateus capítulo 3, versos de 5 a 8, registra: A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes:
Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. É interessante nós percebermos aqui que fariseus e saduceus eram duas linhas de pensamentos que não concordavam entre si, mas que se uniram para fazerem oposição ao rei que estava sendo apresentado por João. Ou seja, fazer oposição àquela palavra, àquela pregação de João Batista. Isso é muito comum até os dias de hoje. Há pessoas que em nada concordam, mas quando se trata de fazerem oposição a Cristo, a sua igreja, a princípios cristãos, essas pessoas se juntam, abrindo mão de opiniões pessoais, renunciando determinados princípios, simplesmente para atingirem um objetivo desejado. Então, que nós, Igreja de Cristo, sejamos o verdadeiro exemplo de união. Pregação de João Batista e o batismo de Jesus. Mateus capítulo 3. Como já dissemos, o capítulo 3 ele vai registrar duas narrativas importantes: a pregação de João Batista e o batismo de Jesus. Capítulo 3, versos de 13 a 17, registra: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. A questão aqui foi que João reconhece que Jesus era maior do que ele. Portanto, João ele não se sente digno de batizar a Jesus. Mas Jesus ele o tranquiliza, dizendo assim: convém que assim façamos para que se cumpra a justiça. Então, qual foi o propósito de Jesus ser batizado por João? Jesus foi batizado por João para revelar a sua identidade, pois o próprio Deus ele vai confirmar que Jesus era filho de Deus e também o Salvador prometido que tiraria o pecado do mundo. O verso 17 que nós lemos diz: Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. E além disso, o Evangelho de João, capítulo 1, versos 32 a 34, registra: Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. A identidade de Jesus, então, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ela está sendo confirmada no episódio do batismo, por Deus Pai, pelo Espírito Santo e também por João Batista. Além disso, o batismo de Jesus ele vai marcar o início do seu ministério público, que até então era desconhecido, mas agora é mostrado ao mundo com uma missão definida. E uma outra observação ainda que é importante sobre esse evento do batismo de Jesus é que ele reúne o Pai, que atesta a identidade do Filho, que é Jesus, o Filho, que é o próprio Jesus, e o Espírito Santo, que desce como pomba, simbolizando a capacitação para a missão e também atestando a sua identidade como Filho de Deus. A tentação de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Diz assim os versos 1 e 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Queridos, é o Espírito Santo que leva Jesus ao deserto
para ser tentado. Isso nos mostra que, mesmo nesse momento, Jesus ele estava cumprindo o seu propósito, o propósito do Deus Pai para a sua vida. Nós precisamos entender que tentações, elas são realidades nas nossas vidas, mas no Senhor é possível vencer cada uma delas, quando nós estamos alicerçados em Deus, cumprindo o seu propósito para as nossas vidas, assim como foi com Jesus. Jesus ele é então tentado 3 vezes. A primeira tentação, Mateus capítulo 4, versos 3 e 4. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus teve fome, sim, o texto registra isso, mas ele também tinha poder para transformar aquelas pedras em pães. Mas se assim ele o fizesse, ele estaria colocando as suas necessidades físicas acima do que é espiritual. Ele responde então, citando Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Jesus ele vence a tentação citando as Escrituras. A segunda tentação, Mateus capítulo 4, versos de 5 a 7. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Nessa segunda tentação, o inimigo ele está citando as Escrituras, mas ele cita de uma maneira deturpada. Ele está fazendo citação do Salmo de número 91, versos 11 e 12. O Salmo ele diz assim: Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. A expressão aqui, para que o protejam em todos os seus caminhos, ela foi omitida intencionalmente pelo tentador. Ela fala da proteção para quem anda nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus e não a sua própria. Jesus, então, nessa segunda tentação, ele responde citando Deuteronômio, capítulo 6, verso 16, que diz: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Queridos, quando nós não obedecemos às regras do Senhor para nós, nós estamos pondo Deus à prova. E a terceira tentação, então, está registrada nos versos de 8 a 10, capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Diz assim: Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. A terceira tentação, então, ela é uma tentativa de obter adoração de Jesus, corrompendo naquele momento que o inimigo oferece todos os reinos do mundo. Bastaria que Jesus fizesse isso uma única vez para que o tentador vencesse. Mas Jesus ele responde citando mais uma vez as Escrituras. Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Diz assim: Temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Queridos, há muitos que se dobram diante de ofertas corruptas, facilidades ilícitas, esquecendo-se que esse caminho só leva à perdição. Jesus ele venceu as tentações, então, sempre citando a palavra de Deus.
Meu irmão, vença as tentações da sua vida com a palavra de Deus. E a partir daí, Jesus inicia o seu ministério público. Ele sai de Nazaré e vai viver em Cafarnaum. E na sequência do capítulo 4, ele chama os primeiros discípulos, que eram pescadores, mas ele os chama para que se tornassem pescadores de almas. A pesca, ela exige trabalho em equipe, coragem, paciência, e assim deve ser para levar pessoas a Cristo. Há aquele que intercede, o que ensina, o que escreve, o que prega, o que testemunha. Cada um deve contribuir, segundo a sua capacidade, recebida pelo Espírito Santo, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas para Cristo. Aplicações para a vida. Primeiro, devemos buscar capacitação do Espírito Santo para operarmos nossos ministérios. Se assim não for, nós estaremos fadados ao fracasso. Segunda aplicação, conheça bem a palavra de Deus para estar firme diante das tentações, como foi o exemplo que Jesus nos deixou. E também, cada um de nós é um pescador de almas que deve trabalhar em equipe para que a cada dia mais e mais pessoas venham a Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo ele possa estar capacitando a cada um de nós para exercermos corretamente o nosso ministério, o nosso chamado. Pai, eu peço também que a Tua Palavra ela possa fazer diferença em nossas vidas. Por isso, que tenhamos o desejo, o anseio de estudar, o anseio de mergulhar na Tua Palavra e assim estarmos preparados para os momentos difíceis, os momentos de tentação. E Pai, usa-nos segundo o Teu querer, segundo a Tua ordem, a Tua capacitação para cada um de nós, para que possamos ser ferramentas em Tuas mãos, de modo a levarmos outras pessoas a Te conhecer. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Liberdade e ao mundo transformação. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. Aflições